do livro A Infância do Menino Jesus, capítulo 18. Continuação, né? Claro. Entre mentes, José foi à porta, acompanhado dos filhos, e observou a atividade dos persas. Né? Só retornando aqui um pouquinho para a gente lembrar que os persas chegaram à porta de onde estava o menino Jesus, né? Da caverna, né? Que era onde ele nasceu. Vendo a grande caravana e as tendas armadas, o medo dele se redobrou, suplicando a Deus salvá-lo, apenas por essa vez. Enquanto rezava, Cornélios, né, o capitão Cornélios, apareceu em sua indumentária guerreira, com 100 soldados, que tomaram lugar aos dois lados da caverna. Ele próprio aproximou-se dos persas, perguntando por que motivo e de que maneira aí chegaram sem serem vistos. Os 3 magos, né, responderam em uníssono: não nos tomes por inimigos, não possuímos armas de qualquer espécie, nem secretas. Como astrólogos persas, conhecemos uma antiga profecia na qual consta que, nesse tempo, nasceria aos judeus um rei dos reis, e que uma estrela indicaria esse nascimento. E os que avistariam essa estrela deveriam segui-la, pois lhes indicaria o local do Salvador do mundo. Ei-la em cima deste estábulo, bem visível para todos, até mesmo na luz do dia. Foi nosso guia e, consequentemente, aqui se encontra a maravilha das maravilhas, um recém-nascido, rei de todos os reis, um senhor soberano de eternidades em eternidades. Temos que vê-lo e oferecer-lhe a mais elevada veneração. Não nos detenhas, pois certamente não é má a estrela que nos guiou. Fixando bem a estrela, o capitão muito estranhou. Primeiro, ela se encontrava muito baixa. Segundo, sua luz era quase tão forte como a do sol. Após ter verificado isso, ele disse aos chefes: convenci-me, por meio da estrela e da vossa palavra, que tendes boas intenções. Todavia, não compreendo qual vossa intenção junto a Herodes, em Jerusalém. Foi igualmente a estrela que vos indicou aquele rumo? Por que vosso milagroso guia não vos conduziu diretamente para aqui, ponto de vosso destino? Dai-me resposta, do contrário, não vos deixarei entrar na caverna. Respondeu eles, os magos, né? Isso só o grande Deus pode dizer. E deve fazer parte do plano dele, pois ninguém de nós quis passar por Jerusalém, nem por seus arrebaldes. Podes crer que não simpatizamos com aquele povo, muito menos com Herodes. Uma vez que lá estávamos, tínhamos que demonstrar nossa intenção. Os sacerdotes nos transmitiram o recado do tetrarca, que nos pedia informações a respeito do rei, a fim de que também ele pudesse homenageá-lo. Retrucou o capitão: nunca haveis de fazer tal coisa, pois conheço as intenções dele, e ficareis aqui como meus reféns. Entre mentes, irei discutir o assunto com o pai da criança.
Após essa cena, José sentiu-se aliviado. Sabendo que o capitão o procuraria, ele se preparou para recebê-lo, e não demorou o romano entrar dizendo, em virtude de um milagre, os orientais acabam de chegar. Examinei-os com rigor e não descobri qualquer má intenção. Desejam apenas adorar a criança, segundo uma promessa do seu Deus. E caso concorde, poderão entrar. Respondeu José, se assim é, louvado seja meu Deus, que me libertou de uma grande preocupação. Antes disto, quero me certificar do estado de Maria, que passou por forte susto quando os persas começaram a erguer tendas ao redor da caverna, a fim de que não se atemorize ainda mais com a visita dos forasteiros. O capitão aprovou a consideração de José, e Maria, informada disso disse, paz a todos que têm um coração repleto de boa vontade, que se deixa conduzir por Deus, que venham colher a bênção de sua dedicação. Não sinto o menor medo, mas convém ficar esperto de mim, porque não seria aconselhável eu recebê-los sozinha na tenda. Disse José, Maria, se tiveres força suficiente, levanta-te e deita a criancinha na manjedoura à tua frente, que os visitantes poderão honrá-la. Maria cumpriu a vontade de José e disse ao capitão, estamos preparados, dentro das nossas possibilidades humildes. Cornélio, o capitão, informou aos 3 magos, que caíram de joelhos, louvando Deus por essa permissão. Em seguida, apanharam os sacos dourados e entraram com toda humildade. A alguns passos da manjedoura, momento em que uma luz poderosa se adiava da criança, eles se prosternaram adorando-a. Assim ficaram cerca de 1 hora, e só depois ergueram lentamente as fisionomias, inundadas de lágrimas, a fim de contemplar o Senhor, Criador. Aqui está dizendo Criador do infinito e da eternidade, mas Jesus não é Deus, né? Ele é um com Deus, mas é um filho de Deus igual a nós. Aqui está escrito Criador do infinito e da eternidade, mas não é. Jesus, isso aqui é uma expressão assim, um pouco exagerada, ou de quem escreveu, ou de quem inspirou, porque Jesus é filho de Deus igual a nós. Ele não criou o infinito. Quem criou o infinito é o eterno. Continuando. Os magos, né, o nome dos 3 magos eram Gaspar, Melquior e Baltazar, como todos já devem ter lido na Bíblia. Né? O primeiro, na companhia do espírito de Adão, disse, louvai e honrai a Deus. Hosana, Hosana a Trindade de eternidade em eternidade. Acompanhando o saco, tecido de fio dourado que continha 33 libras do mais fino incenso, entregou-o a Maria, dizendo, aceita sem receio, ó mãe, essa pequena prova daquilo que preencherá para sempre o meu ser. É um simples tributo externo que toda criatura racional deve ao Criador, onipotente, do fundo do seu coração e para todo sempre. Na verdade, essa palavra aqui, Hosana à Trindade, é uma referência até que tem a ver com um pouco do pensamento da Igreja Católica, que existe a Trindade. Né? Mas na Bíblia mesmo não existe nenhuma conotação que exista essa Trindade. Né? A Igreja Católica criou a Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, só existe um poder, que é o poder eterno do Criador. Né? Jesus é um filho de Deus igual a nós, só que ele já é um gênio criador. Então, merece todas as honras,
né? E aqui encerramos, então, esse capítulo 18.